pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou participar ainda pelas nossas redes sociais. O programa de hoje conta com a presença do doutor em educação, especialista em política educacional, Wilson Schmidt, que está aqui conosco. Também Roger Hansen, diretor de escola e doutor em educação. E o professor Rodolfo Pinto da Luz, secretário municipal de educação aqui de Florianópolis. O Conversas Cruzadas tem patrocínio Sengi em defesa do profissional da engenharia sempre. Muito bem, e assim a gente começa o nosso Conversas Cruzadas de hoje, falando sobre essa temática e a educação de forma mais ampla. Eu gostaria de começar perguntando para o Roger Hansen, diretor de escola e também doutor em educação, como ele recebe essa informação e também os desafios que ele tem, principalmente nesse aspecto de incentivo à leitura, enquanto diretor de unidade de ensino. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, eu acho que, dentre tantos desafios, nós encontramos alguns que são os essenciais dentro do ambiente da escola. Um deles é que as leituras e o trabalho com os livros têm se tornado cada vez mais somente intelectual. E nós enfrentamos aí uma barreira já de início, porque as crianças pequenas, pelo menos, não têm tanto apreço assim pelo desenvolvimento intelectual. Não pelo menos pelo desenvolvimento intelectual sozinho, elas precisam e gostam do desenvolvimento também dos seus sentimentos. Uhum. E nós temos uma série de livros e leituras, e os próprios pais, educadores, já não recebem uma educação capaz de treinar os sentimentos também. Então é preciso lembrar, e quando nós fizemos algumas dinâmicas e projetos nas escolas, os projetos que eu trabalho em parceria com outros colegas, e fizemos práticas para isso, como despertar esse sentimento que vai causar uma ressonância nessa criança e vai fazer com que aí sim a criança tenha um apreço pela leitura. E não seja aquela criança que vai ler porque ela é obrigada, porque o pai disse que é bom, porque um dia vai valer a pena, né? Então acho que esse é um dos obstáculos, a aprender de novo, os adultos reaprenderem a treinar os sentimentos e passar na leitura para as crianças esses sentimentos. Um outro desses grandes obstáculos que eu vejo é na literatura infantil, um descrédito que vem acontecendo em relação aos grandes clássicos da literatura infantil. Então é sabido já de muitos séculos que a literatura infantil ela tem certos cânones, uma estrutura específica que gera um efeito específico na psicologia da criança. E quando se mexe com isso, alterando personagens bons e maus, eliminando os personagens maus como se fossem descartáveis, isso gera algo nocivo para a criança. Isso causa um desinteresse, na melhor das hipóteses, e pode causar aí uma decadência da nossa cultura, como vem acontecendo, por conta de nós desconhecermos essa estrutura clássica das histórias e dos contos infantis, que tem um papel essencial em fomentar esse grande gosto pela leitura. Rodolfo Pinto da Luz também conosco, secretário municipal de educação aqui de Florianópolis. Como implementar essas ações, se é que elas já não estão em via de, e principalmente ensino integral? O senhor particularmente defende essa ideia como, acima de tudo, educador? Boa noite. Boa noite a todos os participantes aqui da mesa, o Wilson aqui da nossa universidade, o Roger e o Felipe aqui coordenando esses trabalhos. Na realidade, nós entendemos que o Brasil está ainda muito atrasado em termos de educação. Quer dizer, foram séculos que não se investiu em educação, desde a educação básica até a superior. Por isso que nós estamos ainda no Brasil com índices na educação superior que são inferiores aos países da América Latina, né? Então, há um esforço muito grande a se fazer desde a educação básica, não esquecendo que a educação superior é fundamental para que nós possamos ter também uma base de sustentação econômica e social do desenvolvimento do país. Gostaria de voltar nesse bloco e conversar com o professor Roger Hansen, especificamente da questão da leitura. E quando a gente fala em leitura, a gente evidentemente acaba associando ao livro tradicional, às tecnologias mais tradicionais de disseminação de textos. Eu gostaria de perguntar, enquanto diretor de escola, doutor em educação, como trabalhar com isso, valorizar o livro, valorizar o acesso a esse tipo de conteúdo em tempo de tecnologias digitais, de outras mídias, de internet, coisas que competem com o livro
na atenção dos alunos? Claro. Bom, eu acho que em primeiro lugar é preciso uma clareza em relação às faixas etárias das crianças. Então hoje, na minha visão, há um certo descompasso em relação, por exemplo, à educação infantil, em que se usa em muitas escolas televisão, que é um aparelho tecnológico básico, e vídeos, trabalho com videoaulas. Né? Exato. Mas se usa como um elemento educativo em idades em que isso não é apropriado. Então, por exemplo, na própria educação infantil, muito raramente se deveria usar um aparelho tecnológico como esse, porque a criança, em primeiro lugar, não tem condições, não tem estrutura ainda cognitiva, intelectual, os seus sentidos ainda não estão plenamente desenvolvidos para que ela possa assimilar um número tão grande de imagens que são passadas ela com tanta rapidez como acontece com a televisão. Uma outra coisa é que a criança pequena ainda não tem critério para discernir entre imagens que são fantasiosas, que para nós adultos são caricaturas, Sim. e que podem ser uma piada, uma brincadeira, como um boneco que perde a cabeça e sai rolando. A criança não tem esse critério para saber que isso é uma caricatura, que isso é uma brincadeira com a realidade, porque ela ainda não conhece a realidade. Então, seria necessário um cuidado um pouco maior com essas coisas que parecem simples, mas têm uma importância bastante impactante para a criança pequena. Agora, aí sim, depois já dos 7 anos de idade, a criança já tem uma estrutura intelectual desenvolvida. Eu acho que os meios tecnológicos, eles podem trazer muitos benefícios, desde que sendo bem utilizados. O que eu vejo que não é possível é quando nós queremos substituir o elemento humano por esses aparatos tecnológicos. Então, o ser humano jamais pode sair de cena, e aí entra toda a importância da formação do professor, que é quem deve saber gerenciar esses meios tecnológicos para poder utilizar isso como um recurso de apoio. Acho que essa expressão é importante. Os meios tecnológicos devem ser recursos de apoio e não tomar o lugar do professor na educação das crianças e dos jovens em geral. Sim. Então, acho que essa é uma questão lapidar, importante, e nós temos aí todo um trabalho pela frente, porque, em tese, há muitas escolas já fazendo isso, e colocam como carta, né, de propaganda da sua metodologia, como marketing, né, todos os aparatos tecnológicos. Eu acho que a educação, ela é, antes de tudo, uma relação humana. Sem relação humana não existe educação. Então, quando nós começamos a apelar para metodologias, concepções de ensino que põem um pouco de lado o elemento humano, isso me assusta um pouco como educador. Ou seja, do seu ponto de vista, a escola vai permanecer com o tradicional formato de classe, com alunos e um professor e um quadro com um giz, ou quadro branco que seja, por muito tempo ainda. Eu não sei, permanecer assim. Eu acho que esse formato é possível discutir, é possível muitas coisas distintas na educação, mas é preciso ter clareza que dentro da nossa tradição há muitas coisas importantes. Então, um perigo que a nossa sociedade moderna vem enfrentando é descartar um pouco a tradição. Como dizem alguns pensadores, como uma politóloga que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, que diz assim, olha, nós geramos uma quebra com a tradição e isso é perigoso. Então, de repente, nós pegamos toda uma tradição de educação e dissemos assim, olha, isso já não nos interessa mais, vamos fazer uma outra coisa com os nossos aparatos tecnológicos. Então, acho que temos que ter um pouco mais de cuidado com isso, porque viemos de uma tradição de muitos educadores de peso, de muita pesquisa, temos uma tradição ocidental que começa lá com Platão, com uma série de coisas importantíssimas que nós não podemos descartar. E aí a importância do livro é fundamental, porque traz um tipo de imagens, como nós falávamos antes, um tipo de estrutura que tem sim a sua importância para a criança, e isso não descarta os meios tecnológicos, mas esses meios devem vir para agregar e trazer benefícios para a educação de uma forma complementar, segundo o que eu acredito na educação. Mais um intervalo rápido aqui no Conversas Cruzadas, e daqui a pouco a gente vai discutir um pouco a formação do professor, o interesse dos alunos pela carreira de professor, o que falta para despertar neles isso também e valorizar a área da educação. Daqui a pouco, depois do intervalo aqui na TV Com. Então nós precisamos a consciência nacional de que tem que investir. Não adianta dizer para a pessoa que vá ser professor, é uma profissão que pode ter assim o reconhecimento, mas não remunera. Então nós temos que fazer
uma luta completa nesse sentido e conseguir resultados. Não adianta transferir para o município só. São essas obrigações. Florianópolis mesmo já chega a 30% do seu orçamento próprio para a educação. Mais 20% para a saúde, são 50%. E com todas as outras necessidades. Então, no plano nacional, só há uma condição, de que o governo federal, né, invista mais. E que a população reconheça que tem que priorizar. E priorizar significa fazer algo e deixar de fazer outros. Então, se quer a educação como base para esse desenvolvimento, para esse crescimento, outras coisas vão ter que aguardar, porque os resultados advirão desse investimento, porque tem que formar as pessoas e tem que haver também expectativa de trabalho, de renda, e isso só acontece à medida que nós tivermos maior qualificação. Professor Roger, é por aí? Com certeza, eu acho que além da qualificação me chamou muita atenção uma colocação do professor Wilson também, que é o entusiasmo do professor. Eu acho que tem as questões salariais, tem as questões políticas envolvidas, sem dúvida, mas eu também falo como um professor, e eu comecei um tempo atrás, saí da carreira de professor universitário para começar um projeto inovador na área de educação infantil, e eram só algumas paredes, não era nem uma escola, e com muito entusiasmo, eu vejo que o entusiasmo te inspira para a competência, para a eficácia, conseguimos aí fazer muitas coisas. Então eu acho que se o professor tiver entusiasmo e garra para buscar o seu lugar, é possível, além de todas as circunstâncias internas, também criar algo diferente do que o que nós temos aí na educação de hoje, com certeza. Muito bem. A gente vai colocando o ponto final aqui no Conversas Cruzadas de hoje. Eu queria agradecer muito a presença e a participação do professor Roger Hansen, diretor de escola, doutor de educação. Obrigado pela participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. O nosso muito obrigado também ao professor Wilson Schmidt, doutor em educação, que esteve conosco, nos ajudou a compreender mais um pouco esse tema. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. E ao professor Rodolfo Pinto da Luz, secretário municipal de educação, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, professor. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite, parabéns. O Conversas Cruzadas de hoje discutiu a educação, o Prêmio RBS de Educação e outros aspectos ligados a essa temática. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Boa noite.